A cura de verdade está dentro da pessoa. Quer ter uma vida de sucesso? Por não ter essa conexão, essa busca pelo masculino. Mentiras pro marido, pra esposa, negando o óbvio. Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá, deixa eu ouvir isso aqui, me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Vai dizer que você nunca viu essa frase. Puta que pariu! Todo coach diz, todo coach fala, ou em algum momento da vida ele já falou. Fala a verdade pra mim. Eu gosto de outra, viu, editor? Eu gosto de dizer assim, ó. Todo dia sai de casa um malandro e um otário. Se os dois se encontrar, dá negócio. Mas será que essa frase se aplica ao coaching? Bom, não sei. Vamos ver. Eu vou falar um pouquinho aqui hoje sobre esse mundo coach, né? Ou seja, dentro dessa indústria de monetizar, de imprimir dinheiro em autoajuda, motivação, levar do ponto A ao ponto B. Vamos falar sobre o mundo coach, vamos falar das coisas boas, das coisas ruins, das coisas da minha observação, da observação empresarial que eu tenho, da observação de quem olha de fora isso, dentro do mundo empresarial, o porquê de tudo isso, o porquê faz tanto sucesso há tantos anos. Muita gente achou que era uma onda, mas essa onda, ela não começou agora, ao contrário, ela não começou faz 10 anos, ela não começou faz 15 anos, isso tem já quase século que iniciou lá nos livros de autoajuda, lá nas palestras, e eu vou explicar para vocês, também fazendo uns reactzinhos aqui de alguns vídeos, de alguns coaches brasileiros muito renomados, que você vai ver, e de algumas técnicas que acabou se tornando natural dentro desse processo, né? Natural e que chama muita atenção, vende e vende e vende muito. Bora lá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre onde chegamos, então é muito importante isso, onde nós estamos agora, o porquê que existe uma crítica em relação ao coaching, ao mentoring, né? Tudo isso, eu vou colocar tudo no mesmo balaio, não é a mesma coisa, eu sei que tem muito aí que vai dizer, pô, não é a mesma coisa, nem que eu sei que não é a mesma coisa, mas vamos colocar no mesmo balaio, porque muitos coachings, quando a palavra começou a ficar meio leprosa no mundo empresarial, nas mídias sociais, acabou que a galera foi pro mentoring, foi para outras pessoas, sou mentor de negócio, começou a mudar o nome. Mas o fato é que todos eles dentro desse, vamos chamar de movimento coaching, beleza? E dentro disso, hoje, a palavra é muito criticada, ou seja, algumas práticas são criticadas por uma série de motivos. Uma, pela, vamos dizer assim, pela planificação. Ficou tudo muito igual e ficou tudo muito raso, né? Quando você olha dentro do mercado. Se vende sucesso ali, na esquina. Se você vai ali na esquina, eu tenho aqui um livro que vai mudar a tua vida. Tem um curso que vai mudar a tua vida para sempre. Eu tenho aqui um vídeo motivacional. E isso fez com que esse ambiente se tornasse quase que tóxico. As pessoas, um pouco mais de racionalidade, você olhar e falar, caramba, e não é só isso, porque não é só isso. Não é só ir lá fazer um curso de 2 dias, de 3 dias, que vai mudar toda a sua vida. Não é só isso. E no fim das contas, e por mais que alguns coaches sérios, e existe, vou falar sobre isso ao longo do vídeo, existe gente séria pra caramba dentro desse processo também, existe gente que tá tentando fazer uma coisa, gente com capacidade realmente de tentar mudar, eu sempre digo isso, ou seja, se existe uma pessoa com boa intenção, mesmo com métricas que muitas vezes ele precisa usar, que não são tão ortodoxas, mas que ajudam as pessoas, existe resultado. Vamos falar, é uma ligação muito próxima do que acontece com as igrejas. Você pode criticá-las, mas você não pode criticar o resultado de algumas pessoas que estão ali. Então é difícil você fazer essa... Mas vamos voltar ao início. Vamos lá atrás para você começar a entender, né, como é que isso prosperou. O que acontece? O povo americano, que é de onde vem muito do que nós vamos discutir aqui, muito dessa mentalidade,
muito desse comércio, desse mercado, e o americano é bom em duas coisas, né? Em mentalidade e em mercado, e é o que ele exportou para cá, e nós importamos maravilhosamente bem, né? Disso chegamos até o coach quântico, né? Do autoajuda fomos até o coach, né? Como é que é o nome? Energético? Magnético. Maravilhoso. Nós vamos ver um react, isso é maravilhoso. Isso é o fino da arte humana. É para isso que eu pago a internet, necessariamente. Então, o povo americano é um povo muito individualista, muito focado na meritocracia. Essa base da mentalidade americana, focado no sucesso, em obter sucesso, em crescimento, fez com que toda a jornada, né, ou seja, principalmente depois do século XIX ali, toda a jornada de crescimento pessoal nas principais cidades, nos centros, as pessoas estivessem ligadas ao crescimento em dinheiro, sucesso, capacidade de compra, capacidade de, né, ou seja, de obter bens. E isso, o sucesso foi muito atrelado a isso, ou seja, a pessoa tem um carro, a pessoa tem uma casa, a pessoa poder viajar, Isso fez com que essa mentalidade meritocrática de foco surgisse, né, necessariamente dentro de um aspecto onde as pessoas buscam ajuda. Autoajuda. A autoajuda é muito disso. Como é que eu me motivo? Como é que eu crio os laços e fundamentos e pilares para o meu crescimento? Como é que e aí o que acontece? Surgiu dentro disso, e você pode pegar um nome muito emblemático, lá no início do século XIX, no século XX, final do século XIX e início do século XX, um cara chamado Napoleon Hill, que escreveu, né, ou seja, vários livros de sucesso, e esses livros começaram a ser focados principalmente para a de vendas inicialmente, mas depois para todo mundo, como life coach, né, ou seja, para as pessoas para crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, entre outros, muito focado em pilares reforçados por frases muito fortes e inspiradoras, por histórias biográficas de pessoas que alcançaram sucesso, ou seja, quase que tentando criar um código, como se houvesse um código, um certo código capaz, ou um mapa capaz de levar a pessoa para o sucesso. Qual é a crítica desse ponto? Real. Não existe necessariamente, não tem como você comparar vivências e experiências diferentes. Uma pessoa que nasce em Pirapozinho do Norte e a outra pessoa que nasce em São Paulo, por mais que ela tenha semelhanças às duas pessoas, é ambiente, região, família, aspectos financeiros, econômicos, país, diferente, absolutamente diferentes. Isso faz com que esses códigos sejam morais, comportamentais, eles não se apliquem totalmente, né, de uma maneira tão prática a todas as pessoas. Mas, por outro lado, fazendo uma análise também racional, se você observar, dentro da história existem determinados tipos de comportamentos que podem não ser padrão ou não precisam ser padrão, mas que, se você olhar, existe uma certa frequência de que aqueles tipos de pessoas que alcançam determinados tipos de sucesso chegaram a algum lugar. Então, como eu digo, aqui é inferno e céu. Não vou dizer aqui que está tudo errado, eu não vou dizer aqui que está tudo certo. Não tem como. Porque, na verdade, o que nós olhamos, o nosso olhar é muito mais das falhas do que aconteceu, do motivo da extrapolação. Nós saímos de uma tentativa de autoajuda, de automotivação, de buscar uma meritocracia, de buscar o crescimento, até o coach quântico. Ou seja, houve a extrapolação, o abuso de um conceito que pode ser, sim, muito bom, fez com que nós desconsiderarmos todo o resto. Esse é um problema muito sério. Esse crescimento dentro dessa mentalidade, se você olhar, eu tenho 40 anos. Quando eu era criança, eu lembro muito bem de ver nas empresas do meu pai, onde ele trabalhava e tudo mais, de ver palestras motivacionais. Isso eu estou falando de 40, 30 e tantos anos atrás. Então, não existia o termo coach no Brasil, isso é uma coisa mais recente, mas existia palestrantes motivacionais que vendiam livros de autoajuda, que vendiam fitas, eu sou da época da fita, puta que pariu, existiam fitas cassetes para as pessoas ouvirem no carro. Cassete, sabe o que é cassete? Meu Deus, a pessoa não sabe o que é cassete. Antes de tudo isso, tinha um negócio que era uma fita plástica, onde você colocava dentro de um carro e rodava através de mecanismos específicos para rodar e ouvir cassete. As pessoas colocavam no carro, colocavam em casa, colocavam para dormir
para ouvir. Isso eu tô falando década de 80, isso eu tô falando década de 70, eu tô falando há muitos anos atrás, não é agora não é 15 anos agora não, isso é coisa antiga, onde as pessoas passavam 1 hora, 2 horas ouvindo o quê? Frases motivacionais, histórias inspiradoras. O que o coach faz? O que um curso de evento de coach faz? Praticamente a mesma coisa. Nós só extrapolamos, aumentamos, colocamos tecnologia, nós só pintamos o pombo, mas na verdade a base é a mesma, entende? Os livros que você, um dos primeiros livros que eu li, estava na biblioteca do meu pai, é um livro Quem Pensa Enriquece, de um cara chamado Napoleão Hill, que é um livro que ele comprou na década de 60. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso não é uma coisa de agora. Nós só extrapolamos e crescemos, desenvolvemos e colocamos dinheiro e entendemos que com a tecnologia eu podia chegar de uma maneira, não como uma palestra onde eu vendia 30, 40, 100 livros, eu podia vender 1.000 livros, 10.000 livros, 15.000 livros, 20.000 livros. Isso se tornou uma indústria. E lá na década de 70, 80 principalmente, um cara que assim, norteador dos coaches atuais, um cara chamado Anthony Robbins, o Tony Robbins. O Tony Robbins eu conheci ele no final da década de 2000, metade da década de 2000 eu conheci o Tony Robbins. O Tony Robbins é um exemplo prático de tudo que é consumido em coaching no Brasil hoje. Ele é a raiz de todo o processo, de tudo que se pensa. Foi ele que começou a pensar em levar toda essa indústria americana de entretenimento focado no autoajuda de uma maneira mais, como é que eu alastro isso, como é que eu dissemino isso. Essa foi a mentalidade do Tony Robbins. Então o Tony Robbins começou com 2 coisas: rádio, falar muito, vender muitas fitas motivacionais. Isso era vendido absurdamente nos Estados Unidos, de maneira barata, prática, simples. Ele levou a mensagem de autoajuda dele para um monte de lugares. Quando isso se tornou latente, gigante, o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer eventos, regiões onde se vendia muitos dos seus livros, ele fazia o quê? Ele começou com grandes eventos. Então ele criou uma indústria de eventos. Nessa indústria de eventos, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. O nome dele aumentou, ele ficou ainda maior, a mídia comprou a ideia, ele levou o coaching dele para grandes celebridades, autoajuda, energia. Ele é um cara, se você procurar no YouTube, você vai ver, ele é um cara de uma energia, sei lá de onde ele tira aquela energia, né? E ele, na verdade, se você observar, essa é a persona que ele criou, e é uma persona que ele vai ter que manter essa persona pro resto da vida. Ele vai estar com uns 90 anos, tendo que tomar banho às 5 da manhã no gelado. Você sabia que ele toma banho gelado? No gelo? 5 da manhã? Mergulha no gelo. Mergulha no gelo, por Deus. Ele mergulha no gelo e depois vai para um banho quente. Louco. 90 anos ele vai estar fazendo isso. Entendeu? A persona que ele construiu. Então essa persona que ele construiu, e foi muito bem construída, levou e começou a faturar milhões. Hoje o Tony Robbins, há muitos anos, ele não é dono mais da indústria só de coaching. Ele é dono de hotéis, redes de restaurantes. O cara é gigantesco, entendeu? Gigantesco. Mas todo o dinheiro veio dali. Por quê? Porque ele faturou milhões. Isso chamou a atenção de um monte de gente. E nós, brasileiros, como sempre, somos aqueles que gostamos muito de importar, né? Eu falo sempre, eu já fui muito para os Estados Unidos, já fui para a Europa, né? Estudei na Europa. O Brasil quase não tem a tradição europeia. O Brasil foi colonizado pela Europa, mas quase não tem a tradição, não tem a cultura europeia. A nossa cultura é americana. Então nós, como os bons importadores da cultura americana, importamos o coaching, importamos esse modelo para cá. Lá no final dos anos 90, 2000, então como eu falei, isso já existia, palestras motivacionais, venda de livros. Se você pegar um cara muito conhecido, chamado Daniel Godry, né? O Godry, agora não lembro se esse é o filho dele ou ele mesmo, mas enfim, o filho dele também é palestrante motivacional. Esse cara era um evento, assim, o cara ele rodou o Brasil inteiro na roda, eu acho que ele é vivo ainda, roda o Brasil inteiro fazendo palestra motivacional, entendeu? Vendia fitas também, não só cassete, mas também fitas, né? Como é que é o nome, editor, meu querido? Fita para colocar no videocassete? Como é que é o nome daquela fita? VHS. Nossa, VHS. Puta, o cara quando fala nossa é porque fodeu para um caralho, né? É muito antigo. Então o que acontece? Fitas VHS, o cara vendeu milhares e milhares e milhares de fitas.
Isso, lá naquele momento, entre a união, né? Ou seja, se o cara tava vendendo milhares e milhares de fitas, se o cara rodava o Brasil inteiro fazendo palestra motivacional, pô, coloca a tua mente mercadológica pra funcionar. Tem demanda, né? Porra, meu irmão. Vamos jogar esse jogo? Claro que tem. A demanda é gigante. O mundo corporativo, ele quer o quê? O mundo corporativo, se ele melhorar 1, 2, 3, 4, 5% que ele melhore a motivação do seu funcionário, do seu colaborador, chame como quiser, quanto vale isso? Quanto vale? Vale muito. Às vezes uma palestra de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil, 5, 15 mil, 20 mil, não é nada. Não é nada para determinado tipo de empresa. Então existe uma demanda gigantesca nesse sentido. Tanto que esses caras de renome rodavam o Brasil inteiro fazendo isso. Mas chegou um belo momento onde essa exportação lá do Tony Robbins, muita gente foi para lá, muita gente fez o curso dele e eu conheço vários deles, muitos dos que você vai ver aqui, você vai notar dos nossos reacts aqui vieram disso, vieram desse formato. É copia e cola, não tem nem é copia e cola, então não tem nem jogo. E o que acontece? Esses caras pegaram essa demanda que já existia e aumentaram. Eles simplesmente profissionalizaram o processo. Deixaram de ser contratados, como acontecia hoje com o Godri, que eu citei esse nome aqui, e eles passaram a eles promoverem, eles serem os promotores dos próprios eventos, os grandes eventos. Isso somado ao quê? Somado às estratégias novas de mídias sociais que nasceram ali no final dos anos 2000, no início dos anos 2010, 2009, 2008, por ali, com o advento do YouTube entrando forte, com o advento do Instagram, das principais mídias, do Facebook. Esses caras se promoveram e cresceram fortemente, lotando eventos que antes já eram lotados pelas palestras. É isso mesmo, exatamente. Esse é o ponto. Mas não deixou de ter palestra? Não deixou de ter palestras. Mas esses caras absorveram uma demanda e entenderam que existia uma demanda gigante, porque é muito simples, pessoal. Quando você olha nas perspectivas gerais das demandas pessoais do ser humano, nós temos alguns ciclos que são básicos. Exemplo, saúde. Todo mundo tem algum problema de saúde ou terá algum problema de saúde na vida, isso é normal, é muito difícil você passar por uma vida de, 70, 80 anos sem ter um problema de saúde, é muito raro. Relacionamentos, marido e mulher, pai e filho, filho e pai, irmãos, normal. Financeiro, todo mundo já passou perrengue, até o cara mais rico passa perrengue. O que tem muito dinheiro tem medo de perder, o que tem pouco dinheiro quer ganhar, normal. Base humana, entendeu o que eu tô dizendo? Então, o foco entre saúde, relacionamentos sociais, dinheiro, sucesso, a vaidade. A vaidade é um ponto muito complicado. Muita gente quer o quê? Não quer só ganhar, quer mostrar. O cara não quer ter grana para ter uma Lamborghini, ele quer ter uma Lamborghini. Ele quer ter a dinheiro, ele quer mostrar que ele tem grana. Uma colheitadeira vale muito mais do que uma Lamborghini, mas o cara tá andando em Lamborghini. Se ele não tem Lamborghini, o cara que olha fala, não, o cara que tem dinheiro é o cara que tem Lamborghini, tá quebrado. Mas o cara que tem tem 27 colheitadeiras, se você vê ele menor do que o cara que tem uma Lamborghini. Por quê? Porque são os aspectos do sucesso, os aspectos da vaidade. Na colheitadeira você tá todo sujo, na Lamborghini você sai pagando a sua panca, entendeu o que eu tô dizendo? Então o que acontece? Esses caras fotografaram e entenderam o comportamento humano e as necessidades muito fortalecidas e muito fortes sobre essa perspectiva. Se você olhar, não conta pra ninguém, mas esse é outro vídeo. As igrejas pentecostais, algumas pentecostais usam muito isso também. Alguns pastores, não todos, pelo amor de Deus, não me cancele. Mas usam na surdina, usam muito da dor. Usam muito da generalização quando o discurso é falado, o que você faz, por que você tá aí, por que você não cresce, por que você não tem dinheiro, você precisa crescer, você precisa se motivar, você tem Deus ao outro lado. E é muito comum, por isso mesmo que o coach se uniu muito nos últimos tempos às questões religiosas. Eu estou mentindo? Muitos coaches, eu chamo de coach da prosperidade, uniram-se ao evangelho da prosperidade. Fusão mais multiplicação. E é onde a gente ouve. E aquele discurso enreda. Por quê? Porque é natural. Quando você ouve alguém dizer assim, por que você ainda está aí? Você tem 25 anos, 30 anos, por que você ainda não cresceu? Por que eu não cresci?
Por que eu não cheguei? Olha pro lado, por que tem o teu amigo lá que conseguiu crescer e você não? Pô, é verdade, por que não? Cacete, é verdade, é verdade. Por que aquela pessoa tem um relacionamento bom e eu não tive? Já separei 3 vezes. Rapaz, é verdade, o que acontece comigo? Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar a minha atitude. Eu tenho que mudar meu mindset. Ou você nunca ouviu essa frase? Ah, vai. Que é isso? Tá maluco. Tá entendendo? São mecanismos, chaves, pontos que são utilizados. Eu não estou dizendo que sejam utilizados de uma forma malandra. Não é esse o ponto. Eu estou dizendo que são utilizados. São formas de você capturar. Formas de capturação que é onde nós chegamos. Porém, existe um ponto. Dentro dessa construção da autoajuda, onde eu não critico, de forma alguma, se existe algo que a pessoa possa consumir, na qual ela saia dali minimamente com uma atitude diferenciada, isso é ruim? Não vejo. Ela leu um livro e fez com que 2, 3 frases ali fez ela mudar de percurso na vida. Isso é ruim? Desculpa, não. Ah, mas Lincoln, mas ele pagou R$1.000. Sim, meu irmão. Mas tem gente que paga muito mais pra coisas piores. Tem cara que tá gastando R$1.000, R$2.000, R$3.000 em bebida, caindo pela cachaça aí. E aí? Não é pior? Entendeu? Então qual que é o ponto? Ah, o cara paga 10% do dízimo dele pra igreja. E daí? Entendeu o que eu tô dizendo? É dele a grana, meu irmão. Esse é o ponto. Se está fazendo bem para ele, qual é o mal? Agora o que você pode discutir é, tá, Lincoln, mas os caras usam de artifícios para dominar, para controlar, para induzir, para seduzir a mente humana. Eu concordo, você tem razão. Muitos deles usam mecanismos de fala, de linguagem, de PNL, de comunicação, para conduzir, vamos chamar a palavra conduzir que é melhor, para conduzir a você a tomar determinados tipos de decisão, usando principalmente os principais gatilhos desses outros que eu acabei de falar para você. Isso é verdade. Mas existe um ponto. Existe uma demanda, vamos ser racionais, existe uma demanda. Se existem pessoas gritando, yes, é porque ela quis ir lá. Concorda comigo? Ninguém colocou uma arma na cabeça dela e falou, vai, não. Ela colocou 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, não importa. Ela colocou e ela foi lá. Então existe uma demanda. Ah, Lincoln, o nosso povo é incauto, eu concordo. O nosso povo, e não é uma questão de falta de grana. O povo americano é um povo muito rico. É uma questão de cultura, concordo. É a falta capacidade realmente de entendimento, conhecimento cultural, falta. Não discordo, eu concordo absolutamente. E é por isso que existem salões cheios de gente batendo o pé. Ou saindo, ou andando em cima de brasa. Não tem outra lógica para isso. Mas existe uma demanda, concorda? Mercadologicamente, existe uma demanda, ponto. Existe uma cultura e existe uma indústria que foi formatada, tudo isso que eu falei para você, ponto. Existem mecanismos dessa indústria chegar a essa demanda, ponto, é isso que acontece. Simples assim, entende o que eu estou dizendo? Agora, não há como negar que dentro desse processo, como eu disse a vocês, para mim existem extrapolações. Eu não critico no sentido de que faça bem para algumas pessoas, e eu acredito de verdade que faz. Eu já vi pessoas que foi a um curso de coach, que foi a um evento de coach e saiu dali minimamente com uma ideia, com uma atitude diferenciada. Pô, ele pagou lá 2.000 no curso, 3.000 no curso. E aí? Você vai criticar? Não, eu não vou ser esse cara. Eu não vou criticar isso, entendeu? Eu não iria? Não. Pessoalmente? Eu não faria? Não. Mas é ruim? Pô, não vou criticar, entende? Agora, se alguns coaches usam isso de uma maneira insana também, ou para levar, como eu falei, alguns caras levam para um caminho absurdo. Ou quando a gente olha, como nós vamos ver agora, alguns eventos nas quais você fala, meu Deus, o que esse cara tá fazendo isso? Que vergonha alheia é essa de transformação? Mesmo assim, nós temos que observar por que ele está ali. Porque existe uma demanda. Porque nós temos uma sociedade um pouco mais frágil, um pouco mais fraca, com conhecimento menor, sim, com mais informação, mas com conhecimento muito menor do que nós tínhamos há, 60 anos atrás. E com pessoas que sabem conduzir melhor, com ferramentas melhores para saber conduzir. O cara sabe conduzir, o cara sabe monetizar, sabe ganhar dinheiro com isso. Bora fazer agora alguns reacts. Hoje tem moda, react. Yes, I training penalty yesterday because... Vamos fazer alguns reacts dessa indústria de alguns caras muito bons e muito interessantes também, né? E que são alvos de críticas. E desculpa, eu vou ter que dar umas risadinhas de vez em quando,
Vou tentar me conter. É a verdade. Pra gente olhar aqui alguns vídeos. Bora lá. Vamos começar com o Wendel Carvalho, que eu acho que é muito interessante. O Wendel é um cara que eu conheço há algum tempo, eu o vi crescer e tudo mais. Ele tem, como eu falei, ele é um coach que se eu não me engano, ele era coach esportivo, acho que ele é nessa fase, e lá atrás, tô dizendo, depois ele foi coach, life coach, daí ele foi para esse caminho, hoje ele trabalha bastante relacionamento e tudo mais. Né, relacionamento, a parte masculina, feminina, essa coisa toda. E tem um vídeo clássico, não tem como, desculpa agora, desculpa, mas eu preciso mostrar esse, que eu acho que é um vídeo que é muito forte, é um vídeo onde ele tá fazendo só para homens e tudo mais, ou homens, mulheres, mas ele tava falando com os homens, e ele fala sobre o grito da masculinidade. Ele, só para contextualizar, ele tá num vídeo, o Wendel Carvalho tá num evento, pelo que eu entendi, mulheres e homens. E aí ele pega um cara, normalmente esses caras fazem muito isso, pega um cara e vai trabalhar a mentalidade dele, né? Vamos lá. E olhando para eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui. Grito da masculinidade. E eles vão retribuir com o grito deles. Olha lá, ó. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz. Tá puxando o cara, né? Ou seja, colocou o cara num nível mais elevado. Isso faz com que naturalmente você se sinta mais poderoso, você sinta, isso é normal, quem está em cima do palco se sente melhor, mais aberto, mais forte, está usando muita PNL aqui. E aí ele puxa o cara, né? Ou seja, não tem aquela agressividade que ele está querendo buscar, que é o grito da masculinidade, para ele mostrar força e tudo mais, o rugido, né? Me dá essa voz! Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora? Mais alto, mais alto! O cara vai gritar mais. O problema é que o cara tá... O cara é muito bom, parabéns pelo... Eu não sei quem é o nome dele aqui, mas o problema é que ele tá no tom errado, esse é o problema, entendeu? Ele deu 3 gritos com tons diferentes um do outro. Realmente, desculpa quem gosta de música também, entendeu? Mas vai. Entenda isso. Todas as vezes que você tiver dúvida em relação a falando. Quem você precisa ser, essa é a sua essência. É colocar a sua opinião, o que você acredita. E quando alguém meter a mão no seu peito, o que você vai fazer? Exatamente isso. Vamos lá. O que ele está trabalhando aqui? Tem uma série de técnicas envolvidas nisso. Programação neurolinguística, uma questão de aceitação. O cara tem um estilo, pelo modelo, mais pacato, ele não é um perfil dominante, ou seja, as pessoas, contextualizando, falando aqui, as pessoas cagam na cabeça dele, vamos dizer ali. E ele tá colocando o cara num lugar mais alto, pro cara rugir, pro cara mostrar essa dominância, não é? Como falei, não há mal, é engraçado, é um método pouco ortodoxo, que se torna engraçado, acaba brincando um pouco dentro do processo, né? Como falei, eu não curto, eu acho muito raso, mas, cara, sei lá, se funcionou pro cara, bora, vamos fazer a coisa acontecer. Fala que é bacana também. Fala que ele soube identificar o cara. Isso, não, exatamente. É importante lembrar que o cara, ele soube identificar o cara, né? Ele soube, você mira e eu dou palestra há muitos anos, trabalho com... Você identifica quais são as pessoas que conseguem falar, esse cara é mais pacato, ele tá mais quieto, ele tá olhando, então ele vai identificar o cara que ele precisa fazer essa jornada. Se ele pega um cara que já não vai rolar, não vai acontecer, não tem a jornada do herói, né? Que é muito utilizado, inclusive, né? Se você observar em filmes é utilizado, em coach é utilizado a jornada do herói. A jornada do herói é muito simples, o cara fraco, que passou pelas dificuldades, que no momento certo ele teve que lutar, que no momento certo ele venceu e hoje ele é um sucesso, né? Ou seja, essa jornada do herói é a prática mais utilizada desde o início dos tempos e vai ser utilizada para sempre. Por quê? Porque ela pega as pessoas. Você se prende para ver o herói, você se prende para ver a jornada do herói, é normal isso acontecer, entendeu? Vamos lá, vamos para um próximo aqui, o coach, não, esse aqui vou deixar um pouco adiante,
Esse eu preciso um pouco mais. Vamos para um outro coach aqui, que é o Paulo Vieira, um dos maiores, né, dentro do seu setor. Vamos pegar um pouco da mensagem dele aqui. Orgulhosos. E sabe o que foi o deserto? O tratamento. Ele usa Sabe por quê? muito, o Paulo Vieira usa muito da questão religiosa, da questão do evangelho e tudo mais, né? Se eu não me engano, até ele é alguma coisa ligada a isso. Um povo com mentalidade escassa, um povo com mentalidade orgulhosa, um povo com mentalidade escrava não pode habitar a terra prometida. Tá usando a parte da Bíblia que fala de Moisés, um pouco de Bíblia eu conheço bastante também. Ele está falando, né, ou seja, no momento que diz, ó, esse povo, essa geração não vai entrar na Terra Santa, na Terra Prometida. E isso tem a ver com a mentalidade escrava, a mentalidade porque na Bíblia diz que o povo hebreu naquele momento, mesmo com tudo que Deus deu, ele criticava Deus, ele criticava porque o pão estava caindo, mas não era comida, não era carne, ele criticava porque não tinha, ele criticava tudo, mesmo tendo tudo, ele criticava. Então Deus deu um castigo a esse povo dizendo, é bem resumido isso, tá? Não fica, você não vai entrar, essa geração não vai entrar. Tanto que Moisés não entra, né? Moisés também é um que ficam no deserto e não entra para a Terra Prometida. Então ele está usando Bíblia, ele está usando Evangelho, não só Evangelho, Bíblia, né? Conceitos bíblicos, para também trabalhar a mentalidade. O que eu sou da opinião que, na verdade, todas essas coisas nascem praticamente dali também. Onde é que o orgulho está te colocando no deserto? O orgulho está te colocando no deserto financeiro? O orgulho está te colocando no deserto profissional? Mas, louca de todas, a pergunta é: quem ou o que está te mantendo no deserto? Não é você. Muita linguagem ericksoniana. Paulo Vieira usa muito mesmo. Ele e o José Roberto também usam bastante, que a hipnose, né, ericksoniana, que é a mensagem, que é a gradação do modelo da voz. Ele vai te levando a um conceito, aí ele levanta no momento certo a voz, abaixa a voz, conduz, vai te conduzindo, ele vai trazendo, ele traz dor na voz, ele traz tranquilidade na voz, ele traz segurança na voz. Então o Paulo Vieira ele é craque nisso, e isso enreda, ele faz você chorar e rir. Na mesma frase, ele faz você ir ao choro, ele faz você rir, ele faz você... ele tem essa coisa... A música baixa o tom da luz e ilumina mais, ilumina menos. Tudo isso são mensagens para te levar a uma certa hipnose, muito utilizada por alguns pastores, muito utilizada em teatralidade mágica, é muito usado na mágica, muito usado na mágica. Quem foi em um show de evento de mágica sabe o que eu tô falando, é muito utilizado. Ele usa o tom. Se você, vamos pegar aqui. Não. Eu vou te apresentar quem tá te mantendo no deserto. Gente pra caceta, e ele tá falando Deus como se ele estivesse tá te falando. Porque Deus se opõe ao orgulhoso. Deus se opõe ao orgulhoso e concede graças humildes. Fundamental. Batendo no Deus valor. Deus diz que depois do orgulho vem a queda, depois da prepotência vem a ruína. Ele não está falando alto, rápido. O orgulhoso é o oposto a Cristo, porque diz, eu sou manso de espírito. Sejais como eu, manso e humilde de espírito. A primeira bem-aventurança, qual é a primeira bem-aventurança? Humildade. Palavra forte. Qual é a bem-aventurança? Humildade. Qual é a bem-aventurança? Humildade. Muita PNL, muita capacidade comunicativa. Ele se movimenta no palco de maneira poderosa, mas sem arrogância, né? Porque ele está usando um tom, para te levar uma mensagem. Se você pegar esse vídeo e pegar um bom pastor que usa a mesma coisa de uma igreja neopentecostal, vai ser igual, praticamente a mesma coisa. Ele está usando as mesmas linguagens. O pastor vai usar mais elemento Bíblia, mas ele vai mais Bíblia, mais conceitos, valores da igreja, mas ele está usando, ele é craque nisso.
Ponto bom, craque. Ponto ruim, é o que nós falamos antes já no vídeo. Ele vai pegar o incauto, ele vai pegar quem não conhece, se você não tem o conhecimento da linguagem que ele está utilizando, ele vai te vender o que ele quiser. Ele te vende o que ele quiser. No final da jornada, você tem uma dica, você pagou para estar lá. E no final do dia ele vai te vender uma coisa e você vai se sentir mal por não ter comprado. Na hora que ele falar, esse copo aqui vale 10 mil reais, R$1.000 esse copo aqui, e eu quero que você compre. Ele não vai te falar assim, mas ele vai te falar assim, é muito importante que você tenha esse copo para você ir para a próxima etapa. Se você não quiser comprar, você vai sair com a sensação de, caramba, eu tinha que ter comprado aquele copo. Caraca, o tanto que esse cara me entregou, o tanto que ele mudou a minha vida, porque a linguagem que ele utilizou é uma linguagem de afago, uma linguagem muito bem utilizada. Vamos pegar um próximo aqui que é o nosso Pablo Marçal, muito conhecido Pablo Marçal. Ele também sabe usar, mais jovem, usa uma linguagem parecida com o Paulo Vieira, mas ele vai para um outro lugar. Então vamos entender aqui, ó. Ele começa com uma frase bem impactante. Fazem o que querem, homens fazem o que precisa ser feito. Clássico. Homens, meninos fazem o que querem, homens fazem o que tem que ser feito. Perfeito, frase clássica. Ele usa muito jargão, ele usa muito frase de impacto, ele é até mais do que o Paulo Vieira nesse sentido. Ele vai mais para as frases de impacto, ele vai mais para as frases. O Paulo Vieira ele vai conduzindo, né, a linguagem dele como uma igreja mesmo, como um culto mesmo. Ele vai conduzindo mensagem, como eu disse. O Pablo Marçal tem uma característica de muita frase de impacto. Ele é mais contraintuitivo. Você vai notar na mensagem dele que ele vai bater muito em coisas. Caraca, por que ele falou assim? Caramba! E ele é polêmico, ele polemiza mais. Ele polemiza mais e vai para conceitos mais polêmicos de embate comportamental, mais do que o Wendel, mais do que o Paulo Vieira. Você vai notar. Pessoa boa sempre, de valor, mas boazinha nunca mais. Ele usa muito 48 leis do poder, muito. Vê eu dando uma instrução pros meninos e ela fala, cara, isso é perigoso o que você tá fazendo. Eu falo pros meus filhos lá, eu prefiro que vocês são chamados a atenção em alguma coisa nova que vocês estão fazendo, do que vocês pedirem autorização para tudo. Você ensina isso pro seu filho? Mas é claro, porque eu fui aprender isso depois de 25 anos. O carro morrendo de medo de fazer. Moço, pode. Por exemplo, você tá na rua, você quer passar num lugar, se você virar pro qualquer um, pro guarda, qualquer um, ó, pode passar aí! Não! Você só erga a cabeça, pisa forte assim, ó, tudo bom? E vai. Aí o outro fala, você quer? Não, ele sabe quem ele é, ele se vira. Você entendeu o que eu falei? Você entra num show, você passa onde você quiser, qualquer corredor de segurança, só pela energia que você carrega. Olha os nomes, mente. Eu já vi segurança falando um pro outro assim, você sabe quem é esse cara? O outro não. Aí o outro falou, cara, ele parece que é dono do evento, olha o jeito dele. O Pablo Marçal tem uma característica bem da base dele. Ele também enfrenta, ele faz muito parecido com o Wendel Carvalho. Eu já vi ele rolando no chão com gente. Podemos até procurar esse vídeo aqui dele rolando no chão com o cara. Mas o Pablo Marçal ele faz o quê? Ele traz uma linguagem mais... Ele é goiano, se eu não me engano, então ele é mais do povo, não é? É mais do povo, é mais singular ali, mais humilde, vamos dizer ali. E ele traduz em coisas ainda mais cotidianas. Você pode notar, ele é menos teórico que o Paulo Vieira e ele vai para as cotidianas. Novamente, usa todas as linguagens, usa todas as caixas de ferramentas. É um encantador de serpentes, assim, gigantesco. É um encantador de serpentes. Pô, Nico, você tá falando mal? Pô, não tô falando mal. Eu tô dizendo que ele encanta serpentes, entendeu o que eu tô dizendo? Então, se você não sai e entende o que ele tá falando e não entende a linguagem dele, cara, tu cai. Não tem como. É impossível tu não cair. Assim, se você não tem minimamente um pouco de conhecimento do que ele está utilizando, das técnicas que ele está utilizando ali, dos conceitos que ele está utilizando ali, do que ele está usando dentro do conceito da comunicação, se você não entende o que ele está falando, porque ele está te levando a conduzir, a pensar, a refletir. Ele trabalha muito com aqueles conceitos que eu te falei. Por que você não tem sucesso, falta de autoconfiança, autossuficiência, empoderamento? Por que você não faz? Por que você gosta de falar, por que o meu filho tem que pedir autorização para tudo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, não, pô, tem que ser minha autoconfiança, tem que pisar firme o meu pé. Então ele está trabalhando com os conceitos mais simples
possíveis, que acontece no seu dia a dia, realmente eu fico realmente pedindo autorização para tudo. Realmente eu tenho medo de tudo. Por que eu tenho medo de tudo? Entendeu? Ele tá te fazendo refletir e tá te levando a essa conclusão. Ele vai te levar a um lugar. Eu duvido você ir num evento de coach onde você vai sair dali sem uma oferta para alguma outra coisa. É impossível. Por quê? Porque isso é uma linguagem de venda. Essa é uma linguagem para vender alguma coisa para você. Ele tá te fazendo uma venda. Ele está te levando a algum lugar. Ele está te levando ao próximo. Ele vai te dizer, ele vai te entregar até um tanto e depois ele vai dizer, a partir daqui, você fez bem até aqui, mas a partir daqui eu tenho o plus. Daqui a pouco eu tenho o diamante. Do diamante eu tenho o ouro. E vai embora. Por quê? Porque é uma linguagem de venda utilizada dentro de um curso. Então você acha que você está aprendendo, mas na verdade você está sofrendo uma venda, você está em qualificação. A verdade é essa. Todos os cursos são cursos como esses, são cursos de venda. São cursos onde ele está te ensinando a vender. Igual eu falo. É uma coisa que eu falo do Thiago Nigro, né? Eu digo assim que o Thiago Nigro, eu não compraria nenhum curso do Thiago Nigro. Eu só compraria um curso se ele lançasse, que é como ficar rico vendendo cursos sobre investimentos, vendendo cursos para provar para as pessoas, para mostrar para as pessoas como ficar rico vendendo cursos, que eu ainda não sei fazer, mas sei vender cursos e ganhar dinheiro com isso. Ou seja, o curso que ele dá, o dinheiro que ele realmente sabe ganhar, é o curso baseado no como eu consigo vender bem os cursos, seja lá o que for. Ele podia vender arroz, como beneficiar arroz. Ele ganha dinheiro com isso, ele ganha dinheiro vendendo curso, não com investimento. Não, meu velho, ele não ganhou dinheiro com investimento. Investimento é muito simples, é uma base muito simples. Procure qualquer banco de investimento que você vai entender. Ele não ganha dinheiro com isso, ele ganha dinheiro vendendo cursos. Entendeu? Então se eu for comprar dele alguma coisa, eu compraria de como vender cursos e não como fazer investimentos. Simples assim, é assim que é. E é o que acontece aqui. Acontece dentro desse processo, esses caras olham nessa perspectiva. O olhar é a perspectiva de, cara, como é que eu levo esse cara à condução disso? Porque ele vai te trazer, vai mexer com todas as suas emoções, ele vai mexer com todas as emoções possíveis para te levar para uma venda. Vamos ver o Wendel Carvalho aqui, mais uma das agressivas. Tem essa agressiva. Ó, tá empurrando o cara. A vida vai ficar fazendo isso com você. Ali naquele momento como se ninguém vai vir ali tirar ele da minha frente, ou ninguém vai fazer parar aquilo. Eu que vou ter que ir atrás, eu que vou ter que fazer, eu que vou ter que encontrar a solução. Naquele momento, pelo menos. Uma boa presa. O que você gostaria de fazer? Me empurrar de volta? A vida vai continuar fazendo isso contigo. Até você... E aí eu não ia pra cima dele, realmente eu não ia. Só que ele só não pode fazer isso comigo, porque senão meu boxe... Na hora que alguém falou força, eu não... É o momento bom de ser testado. Só fui pra cima. Na hora que o cara botar a mão no meu peito... Vai, Sport! Vai! 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 Esse tapão nas costas deve doer, hein? Mais forte! Eu mereço conquistar aquilo que eu almejo. Não é pelo que fizeram, não é por tudo que eu aguentei. E não é alguém me cutucando que vai me fazer parar. Será que tá gritando agora? Eu achei que ia ser uma experiência que eu ia aprender a corrigir algumas coisas, mas não a esse nível. Eu chorei demais e quero chorar mais ainda, porque é muito bom. Cara, eu acho que a frase desse menino agora reflete tudo que eu falei nesse vídeo que tá gigante já. Eu vou repetir a frase que ele falou, cara. Eu vou repetir. Chorei demais e quero chorar. Olha o que ele fala. Presta atenção. Eu achei que ia ser uma experiência que eu ia aprender a corrigir algumas coisas, mas não a esse nível. Eu chorei demais e quero chorar mais ainda, porque é muito bom. Eu chorei demais e quero chorar ainda mais. Essa frase, ela reflete tudo isso que a gente tá falando. Todos nós nessa sala, todos nós que estão, você que tá aí, tu tem as suas dores, tu tem as suas dúvidas de vida. Pô, tu tem um filho, ou você é casado, ou você é solteiro, você tem as dúvidas de o que vai acontecer na tua vida. Se você tá começando, você vai ter a dúvida de, pô, pra onde eu vou, cara? Será que vai dar certo? Se você já tá no fim, você vai falar, cara, o que eu fiz da minha vida? Todo mundo tem dores, velho. Então a dor dele é natural. Se ele fosse numa igreja onde ele ia sair com a mesma sensação, e ele foi no evento do Wendel Carvalho, e o cara fez ele chorar, fez ele liberar. É isso que os caras usam.
É por isso que dá certo, é por isso que vende tanto, é por isso que os caras estão milionários, é por isso, porque eles chegaram a mais pessoas, conseguiram fazer isso vendendo esse encantamento de serpente, que já não é novo, importante você entender isso, não é novo, entendeu? Isso não é uma coisa que surgiu agora, cara, há 10 anos, 15 anos, isso aqui é só utilizado e os caras só filmaram. Na verdade, isso só está sendo cada vez mais utilizado por essa coisa. E tem aqui, pra gente finalizar, acho que pra finalizar, tem que finalizar com chave de ouro. Eu sou da opinião que só se finaliza uma coisa com chave de ouro. Tem que finalizar com o coach chamado coach magnético. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é de uma vez, isso aqui é pra isso que existe a internet. É pra gente olhar esse tipo de coisa. Isso aqui é maravilhoso. Então, aqui é a extrapolação, entendeu? Ó, vamos lá. Vai falar que você já não foi no evento que começou a bater pé. Olha que delícia. Nossa, calça apertada, tô com uma inclusive. Calça apertada é clássico de coach. Eu não conheço, acho que não se vende pra coach calça mais larga, não existe. O cara é coach, automaticamente ele ganha é o kit, ele compra o kit. Ele ganha um kit, calça apertada, sapateiro, normal, o cara ganhou, ele automaticamente, tatuagem em algum canto, acabou, não tem negócio, o cara automaticamente, ele ganha, ele é sumonado, ele entra dentro de uma calça apertada. É natural, bora. Coach magnético, Paralho, cara. O cara tá tocando, ele emendou ali um Maori, ele pegou do Haka, e aí ele desceu, não é bem assim o Haka, e ele falou de outra, muito bom isso aqui, vamos continuar. Ó, olhando, magnético o olhar. Quero ver aguentar 3 assaltos comigo no box. Quero ver. Não aguenta. Dá o terceiro, não grita assim. Não grita. Vai. Ó, ele tá respirando fundo. Uia. Tá gritando, cara. Olha o povo gritando, rapaz. Uia! Meu Deus, cara. Com isso a gente encerra esse vídeo que ficou gigantesco. Cara, eu vou até voltar aqui, peraí um pouquinho. A galera gritando, cara. Liberando atenção. Rapaz, se o cara vai no Hop Harry ou no Beto Carreiro, se ele descer na montanha, ele já libera essa atenção, não precisa não. Vai numa montanha russa, o cara já libera. Brincadeira. Brinks. Pessoal, isso aqui é o que eu falei anteriormente no vídeo, resumindo. É demanda. Se tem pessoas, o cara cria o coach magnético, o coach quântico, eu vi um coach vampiro, uma vez atrás eu vi, eu nunca vou entrar nesse ponto. Mas assim, se existe é porque tem demanda, cara. O cara criou, pensando em termos de marketing, ele pensou no público, ele pensou na oferta, ele pensou na brigadia, ele pensou no modelo do negócio dele. Tem gente lá, tá lá, sei lá, 150 pessoas dentro, gritando encorajadamente por um negócio que ele balbuciou, porque ele não faz a menor ideia, ele não fez o Haka certo. O Haka não é assim. Ele simplesmente balbuciou e é isso. O que é de bom? É o mercado. Então, se você, muitas vezes, o cara olhando para o mercado, é mais um mercado. Então, empresarialmente falando, o cara tá ganhando dinheiro com isso. Lincoln, mas ele tá enganando pessoas. A palavra correta é, talvez ele não tenha a capacidade que ele acredita vender para mudar a vida das pessoas. Eu concordo, isso é muito ruim. Mas se existe uma demanda e a pessoa tá ali, tá gritando, às vezes essa pessoa que tá aqui na tela, talvez ela vai sair desse treinamento aqui, ela vai sair com, sei lá, eu acho certo? Não.
não é meu jeito de tratar negócios, não é meu jeito de fazer, não é minha forma racional de pensar. Eu acho que as coisas precisam ter estudo, profundidade, inteligência, capacidade, precisam ser aplicadas de maneira que elas realmente que haja profissionalismo, que haja foco, desenvolvimento, que as pessoas possam sair dali com algo palpável, algo melhor do que simplesmente gritos ao vento. E para terminar, eu quero fazer uma pequena pergunta para vocês. Será que se você fosse fisgado por um desses coaches e fosse um evento desse, como será que você sairia desse evento? Será que você mexeria com você? Será que você também seria conduzido a essa transformação, a esse processo? Coloca aqui nos comentários o que você acha disso, o que você vê desses eventos, o que você acha desse mercado e como você sairia, ou o que você acha que sairia de um curso como esse daqui.